Sejam todos e todas muito bem-vindas a mais um episódio do Videocast pra gente. Eu sou a Dani Vasconcelos, gerente de Estratégia e Excelência do Cliente na LG Lugar de Gente. Hoje vamos conversar sobre um tema muito importante: diversidade e inclusão em benefícios. Como criar programas que atendam a todos. Nosso foco será entender como as empresas podem estruturar programas mais inclusivos, que consideram a diversidade das equipes e atendam às diferentes necessidades dos colaboradores. Falaremos sobre boas práticas, desafios e estratégias para criar ambientes mais equitativos e engajadores. Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH. Um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente. Temos a honra de receber para essa conversa a Ana e o Lucas. Ana e Lucas, muito obrigado, sejam bem-vindos e peço que vocês se apresentem para o nosso público. Bom, é um prazer estar com vocês. Eu sou Ana Minuto, sou uma mulher negra de pele retinta, com cabelos trançados até o ombro. Estou com vestido azul, eu não sei se é royal, ainda não entendi a cor, mas é um vestido azul bonito que eu vim só para vocês. É um prazer estar com vocês. Sou CEO da Minuto Consultoria, que trabalha aí com gente, gestão e diversidade, equidade e inclusão, porque a gente acredita que o mundo é mais lindo, é mais feliz, é mais próspero e abundante se nós conseguirmos incluir o maior número de pessoas. Maravilhoso. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Muito bom dividir aqui com a Ana, com você. Eu sou o Lucas, sou branco, tenho cabelo preto, estou de camisa preta também. E é um prazer estar aqui falando um pouco. Eu sou da Benap hoje, diretor de vendas da Benap, uma empresa que está reinventando o ecossistema de benefícios. Então vamos lá. Eu acho que esse tema vai dar muita bate-papo e trocas aqui. Uma pesquisa recente revela que 64% dos entrevistados na América Latina consideram muito importante empresas que oferecem benefícios inclusivos para garantir acesso mais igualitário. No Brasil, 82% das organizações afirmam que possuem esses benefícios. Ana, vamos começar pelo início. Traga para a gente um pouco o que significa, de fato, diversidade, inclusão quando aplicados para programas de benefícios. Quais são os principais elementos que caracterizam, de fato, benefícios inclusivos? Bom, obrigada pela pergunta. Quando a gente pensa em diversidade, a gente tem dentro do ambiente pessoas diferentes. Lugares diferentes, realidades diferentes, lugares de fala diferentes, cidade, país, religião. É isso, é o diverso, é o todo. Quando a gente pensa em inclusão, essas pessoas fazerem parte de fato, né? Serem vistas, poderem trazer o seu conhecimento, trazer a sua história e, principalmente, colaborar. E quando a gente pensa na geração Z, que as empresas falam, eles não querem trabalhar. Na realidade, eles querem elas têm uma visão diferente do mundo, né? Na minha geração, eu fui programada para crescer, estudar, casar, ter filhos e a vida acabou. Agora eu vou viver até os 100, então eu preciso minimamente estar organizada neste processo. E quando a gente pensa que a gente olha para as empresas hoje e essa empresa não reflete o Brasil, então nós temos aí 52% de mulheres, 28% de mulheres negras, 56% de pessoas negras, LGBTQIA+, aí média 21%, quando a gente pensa em PCD, 24%, isso não está dentro das empresas. Então, quando a gente pensa em diversidade, a gente conseguir trazer todo mundo, inclusão, as pessoas terem oportunidade de serem vistas, inclusive, nos benefícios. E quando a gente pensa em benefício, é uma flexibilidade. E aí eu vou trazer um exemplo só para a gente pensar. Eu trabalho com coach, mentora de grandes corporações e muitos deles com recorte racial. E uma pessoa recebeu, um homem negro que mora no extremo da Zona Sul, recebeu como benefício um carro. E o tempo foi passando, esse menino não pegava esse carro, o tempo foi passando, esse menino não pegava esse carro, e a empresa pergunta, mas qual que é o problema? Você precisa tirar o carro porque é direito seu. E ele falava, então, eu não tenho onde colocar. Na minha rua não entra carro. O silêncio aqui reflete a importância desse tipo
É sobre Já isso, nasce. entende? Então, quando a gente pensa em benefício, essa flexibilidade. Existem vários sistemas no mundo onde a pessoa pode escolher qual benefício que atende à realidade dela. Então, esse processo de benefício, acredito que hoje, principalmente porque as pessoas não querem mais voltar para o presencial. Essa semana, não sei se você viu, saiu uma empresa que está dando não sei quantos salários, que está pagando carro, para as pessoas voltarem. Porque se não for através do benefício, acho que fica difícil das empresas conseguirem evoluir. Sim. Nesse processo e manter pessoas empregadas e indo trabalhar presencialmente. Sim. Então, para mim, essa questão dessa flexibilidade, essa questão da escuta desse colaborador, a questão da necessidade, por exemplo, como eu disse no início, eu estou menopausada. Então, a gente passar por uma menopausa é uma coisa muito louca, que não se fala. Sim. E, às vezes, eu entro nos lugares que eu falo, gente, vou matar alguém. E se tivesse um benefício para mulheres que passam por menopausa, e isso acontece com todas, Sim. provavelmente essa mulher engajaria muito mais dentro de uma empresa que olha essa fase que ela está, principalmente quando você pensa em liderança. Então, tem dois momentos, né, da mulher, essa questão de engravidar, de ter filhos, e essa questão da menopausa, que sim, impacta na produtividade, impacta na sua entrega, impacta no dar presente. Às vezes, agora já está mais calma, mas tinha vezes que eu não conseguia pensar. Eu passava o dia olhando para uma coisa e não sabia o que tinha que fazer. Isso está aí, está dado, e a gente nunca discutiu sobre isso quando se fala em benefícios. E eu acho interessante quando você traz, de uma forma muito palpável, esses exemplos, e eu acho que isso traz um sentimento, de fato, de pertencimento. Porque quando a empresa te oferece um benefício olhando para a sua realidade, isso sim é inclusão. E aí eu acho que vai além de cor, né, de tudo, porque aí é o indivíduo. E sim, ele vai se sentir olhado, cuidado, de fato. Então, acho que você trouxe um exemplo que por isso que acho que eu e o Lucas paramos e ficamos em silêncio, porque acho que ele representa muito. Você pensa, quem não quer ganhar um carro? Mas o cara fala assim, para mim, uma cesta básica me ajudaria muito mais do que um carro. Então, parece que a empresa ela precisa, para ela, de fato, ter benefícios inclusivos, como você trouxe, é conhecer a sua gente, conhecer as suas pessoas, né? E aí é o que você trouxe. A inclusão é se sentir e fazer parte. Muito bom. Gente, quem não tiver caderno, por favor, pega, que você vai ter uma aula, vai ter que anotar muita coisa, tá? Lucas, os benefícios inclusivos são essenciais aí, principalmente nessa guerra de talentos, né? Para atrair os talentos. Além desse impacto social que a Ana trouxe aqui, muito bem falado, um exemplo, quais são as principais vantagens para o negócio? Porque, no final do dia, a empresa está em busca de resultado. Então, como você enxerga esse impacto? Legal, muito bom. Eu queria só, antes de responder essa pergunta, dar um exemplo do que a Ana falou ali, de você poder gerar diversidade, inclusão, né? Tem uma ONG, uma organização que há 60 anos faz um trabalho com mulheres, né? Na verdade com meninas de 13 a 18 anos, e eles dão curso profissionalizante, né, num contraturno para gerar emprego para essas pessoas, são de classe baixa, e algo muito interessante que eles descobriram nos últimos anos que um bom curso e um bom emprego é em tecnologia, porque é mais fácil ficar em casa. E muitas dessas meninas conseguiam emprego e saíam por quê? Porque tinham filho. Aí ficava longe, é difícil onde ficar a criança, onde não ficar. E em tecnologia você pode ficar em casa, por exemplo. A importância de pensar nisso tudo. Então você acaba incluindo mais também nesse caso. É um caso que eu gosto muito de falar. Esqueci o nome da ONG, daqui a pouco eu vou lembrar e falo para todo mundo conhecer que vale a pena. Eles têm mais de 1.000 meninas hoje no programa deles por ano, então é algo bem, bem interessante, né? Mas respondendo a questão, o que é bom para o negócio, né? Quando a gente fala de benefício, existe um consenso até que benefício é muito importante para reter pessoas. As pessoas ficam no lugar pelos benefícios. Quando conhecem os benefícios, quando estão adequados à realidade dela, elas tomam a decisão de deixar ou não deixar o emprego por conta de benefício, por exemplo, né? Tem outro dado importante, que na média, as pessoas usam 20% dos benefícios que elas têm direito. Ou seja, eu gasto 100, a pessoa usa 20, né? Isso é muito pouco. E aí você acaba gastando dinheiro que não precisa. Quando você vai fazer uma pesquisa de uso, de interesses, de o que as pessoas precisariam do dia a dia das pessoas, é o caso do carro. Quanto custa um carro?
Não era mais fácil pagar Uber todo dia, sei lá, se não seria mais barato, por exemplo? Né? Então, quando você começa a pensar a realidade das pessoas, flexibilizar os pacotes ou flexibilizar a escolha de benefício, você começa a trazer o engajamento, você começa a usarem mais, ou seja, usando bem o recurso. Não adianta você gastar muito dinheiro, as pessoas não usarem o benefício, por quê? Primeiro, você não está refletindo o que deveria, o resultado não é o que você gostaria, o engajamento. Depois, você não está usando conforme deveria o dinheiro para usar bem, né? As pessoas usarem o que está ali. Então, você precisa realmente flexibilizar e conhecer seu público. Hoje, as empresas não conhecem o público que tem internamente. Quando a gente entra com a Benap em vários lugares, eles têm muito trabalho operacional. A área de benefícios tem muito trabalho operacional. Então, não sobra tempo de pensar estrategicamente. Então, a ideia de você gastar menos tempo operacional para depois conhecer seu público e criar pacotes diferentes, criar formas diferentes ou possibilitar escolhas diferentes é muito interessante. Quando a gente fala de diversidade, fala de inclusão, né, e diversidade principalmente, tem pessoas diferentes na empresa. E o que mais agrega a empresa em inovação, agrega em resolver problemas de forma diferente é pessoas com passados diferentes, histórias diferentes, com currículos diferentes, com necessidades diferentes. Cada um vai ver o todo da sua forma de olhar. Se você consegue juntar isso na empresa, você consegue fazer de forma diferente. Mas por que você não ouve a pessoa logo para saber o que ela precisa e começa a ajudar nesse momento? Eu acho que esse assunto do benefício, inclusive, ele traz luz para outras necessidades da organização, né? O Lucas trouxe aqui a comunicação. Muitas vezes o colaborador não conhece os benefícios que a empresa possui, né? Eu comentei em um outro episódio de um exemplo de um colaborador que eu conheço. Ele ia viajar, ele estava contratando um seguro viagem. Quando ele comentou com o colega, ele falou assim, mas aqui tem... Ele já tinha contratado para ele, para a esposa, para os filhos, e ele estava meio que reclamando que a empresa poderia ter algo que já existia. E um outro ponto é, cada um tem a sua necessidade. Por exemplo, para mim, né, que sou mãe de 2, o benefício do day off, para mim, é um dos benefícios mais fantásticos. Eu poder aproveitar o meu dia com os meus filhos. E na LG, a gente ainda tem a flexibilidade de escolher o dia que você quer usufruir. Então, isso é conhecer um pouco a necessidade da sua equipe e trazer algo que ela possa. Então, eu queria que, até para a gente fechar esse primeiro bloco, nós falamos um pouco da minha pergunta, mas eu queria que cada um desse uma consolidada, né? Estudos da área de psicologia social e das organizações apontam a relação positiva entre inclusão no ambiente de trabalho, compromisso dos colaboradores com a empresa, quando eles têm um senso de pertencimento. Aumenta a produtividade, o engajamento. E os benefícios, quando eles estão vinculados a isso, colaboram. Como que vocês enxergam, em exemplos, que empresas que usam benefícios inclusivos conquistam resultados melhores? Acho que o primeiro ponto que a gente precisa pensar, e eu questiono muito como terapeuta, é que pertencer é diferente de fazer parte. Pertencer, você pertence à sua família. Porque você vem dela, você vem do histórico dela. Fazer parte é você estar dentro do ambiente onde você é visto. Isso, o benefício ajuda. Porque a gente tem um desafio no Brasil que a gente coloca tudo dentro de uma caixa e depois, quando a gente trabalha com gente de gestão, a gente tem essa dificuldade de separar. E as pessoas têm essa dificuldade de separar. Ah, porque eu pertenço ao ambiente. Não, você pertence à sua família, que é o seu sistema. A empresa é um outro sistema. Você faz parte. E, fazendo parte, tem benefícios que essa empresa vai trazer para você, que vai gerar em você engajamento. E é muito interessante que dinheiro não faz parte disso. Para a gente ver que não é sobre dinheiro. Porque eu tenho pessoas, como mentoro muita gente, que sai para ganhar 20%, 30% a menos, mas vai para um lugar onde ela faz parte, onde ela é vista, onde ela consegue passar 2, 3 dias em casa para poder cuidar do filho, onde ela tem uma creche na escola, uma creche no trabalho, onde essa pessoa pode estar. Então, para mim, hoje, as pessoas estão buscando minimamente paz. Fantástico. É isso que as pessoas estão buscando. E qualquer lugar que puder trazer para ela paz, no sentido de ela não se preocupar o que ela vai comer amanhã,
Ela não se preocupar com quem ela vai deixar o filho. O pai não se preocupar se o vale alimentação dele vai cair ou não e vai ajudar, muda tudo. Às vezes, como já foi dito pelo Lucas, né? A falta de informação, gente, é grandiosa nas empresas. Eu entro, assino um contrato, eu tenho, né, coisas que eu tenho que entregar, benefícios que eu recebo, que normalmente a maioria não lê. Quem lê contrato? Quem vai ler os seus benefícios? Não lê. E aí é uma responsabilidade da companhia gerar valor. E o gerar valor é lembrar você, ó, você está com problema de depressão, a gente tem terapia. Você quer mudar de gênero, a gente tem tal coisa. As empresas precisam começar a falar, elas só vão entender se os benefícios funcionam ou não quando elas falarem sobre esse benefício. Enquanto ele estiver no papel, não vai acontecer. Por isso que uma das maiores habilidades que a gente vai precisar desenvolver para poder sobreviver no mercado é a comunicação. E uma comunicação minimamente nítida, onde a outra pessoa entenda o que você está falando. Então, as empresas estão passando por uma reforma, como um todo, né? O mundo está passando por uma reforma, principalmente por conta do trabalho, futuro do trabalho, tecnologia, mas tem uma coisa que nunca vai mudar, que é a humanoterapia, que é aquele lugar de você olhar uma outra pessoa como um humano, que tem seus desafios, suas dores, suas alegrias, e você está disponível para ouvi-la. Isso é fazer parte. Então, resumindo, esse processo, a gente vai ter que voltar à Idade das Pedras, né? Que é contar histórias. Como é que você sabe o que uma outra pessoa precisa? Através da história dela. Se você não conhece a história dela, você não é capaz de entregar o melhor de si nem da empresa para essas pessoas. E acho que, junto a isso, vem um grande desafio que hoje nós estamos vivendo, que a gente tem muitas distrações. Para que você consiga se conectar e ouvir a história do outro, você tem que estar presente nessa conversa, né? Por vezes as pessoas vão ouvir a história do outro, mas está lá olhando no WhatsApp, pensando em outras coisas, a pessoa começa a falar, você já está chegando no final. Então, eu acho que, junto com esse desafio da comunicação, tem um desafio da atenção, de fato, essa escuta ativa ali, se entregar. Eu acho que o tempo hoje, quando você dedica o tempo a outra pessoa, eu brinco que é um dos maiores presentes, né? Dedicar meu tempo mesmo para uma conversa, para ouvir. E aí eu acho que o colaborador ele vai se sentir, de fato, à vontade de falar o que ele precisa. Porque eu também acho que, às vezes, o próprio colaborador ele não se sente confortável de falar com a empresa quais são as necessidades dele, né? Desculpa, acho que eu te cortei. Não é interessante. As pessoas estão muito preocupadas em serem interessantes, não serem interessadas. Sim. A história muda quando você é interessado pelo outro, pela história do outro, por que aquela pessoa está buscando ou é. E eu concordo. E tem um ponto importante na comunicação, é que muitas vezes as pessoas têm receio de serem elas mesmas. Por quê? Podem não sentir abertura. Né? Você comentava de um caso, a pessoa que estava, um gestor, estava com burnout e falou isso abertamente. Né? Você não fala isso, as pessoas não ficam com medo, vergonha de falar qualquer coisa nesse aspecto. É importante que parte da liderança, essa capacidade de estar, né, interessado pelas pessoas e também se abrir a ouvir, falar suas vulnerabilidades, que é muito importante nesse contexto que a gente está falando de ouvir. Né? Mas falando um pouco de produtividade, como você trouxe na sua pergunta, tem um dado muito interessante. O falta de engajamento, sabe quanto custa para o mundo? Cálculo de 9% do PIB mundial. Ou seja, 9% a menos, ou seja, custa 9% do PIB. Isso é muito dinheiro. Pensa na sua empresa quanto custa a falta de engajamento. Quanto que as pessoas produzem menos, né, do que deveria, do que gostaria, do que poderia, muitas vezes. Né, como que elas investem menos tempo, menos capacidade, menos inteligência ali. Então, é um ponto super importante. E tem uma pesquisa bem legal da MetLife que traz um dado interessante. Né? Os colaboradores enxergam benefício como uma forma de cuidado. E quanto mais eles sentem cuidados, mais leais ou mais parte eles sentem da empresa. Isso é muito relevante. Mas não adianta você ter o benefício e não comunicar a ele. Né? As pessoas saberem qual é o benefício, saber o que tem de benefício. Né? Então, é importante que a gente, para ter pessoas mais engajadas, lembra do custo que eu comentei antes, é comunicar bem. E o benefício é uma ferramenta de engajamento muito forte, se bem utilizado. E as empresas normalmente não utilizam como deveriam.
porque você está lá no onboard inicial das pessoas, você tem esse benefício, nunca mais se fala sobre isso, ou se fala em vários fóruns, mas não chega em todo mundo, então as pessoas não conhecem o benefício. E é muito importante trabalhar essa comunicação de benefício corretamente, né? E também eu acho colocando um pouu de exemplo, assim, né? Eu sou pai de 3 filhos, né? A Alice, a Isabela e o Augusto, eles são bem juntinhos, são crianças ainda, né? 12, 10, 9 anos. Eu falo, gente, para mim, o mais importante no lugar é plano de saúde. Então, você tem que olhar o que é importante para você, né? Então, cada momento de vida, antes de ter filho, era outra coisa que eu gostaria de ter. Eu tinha outras preocupações. Sim. Né? Daqui a um tempo, quando eles tiverem a vida deles, eu tenho outra preocupação já também. Então, como é que isso muda ao longo do tempo também? Nada é estático. Então, se eu quero engajar, eu tenho que conseguir acompanhar as mudanças que acontecem também. Como é interessante, até para fechar esse bloco, isso que você trouxe, dessa flexibilidade também, porque a gente muda. E aí, em algumas empresas, igual você falou, meu caso, né? Na LG não é assim, mas imagina, eu tenho 20 anos de empresa. Lá no meu onboard eu nem sei quais foram os benefícios que foram escolhidos. Imagina se eu tivesse que manter esses benefícios. Hoje eu sou outra pessoa, com outra necessidade. Então, eu acho que ter benefícios dessa gestão flexível, como a Benap hoje oferece, você pode ali ativar, desativar, né? Tem a questão de você poder fazer um curso de inglês, mas eu não vou querer o curso de inglês a vida toda, eu quero agora, porque agora eu estou precisando. Então, a facilidade do ativar e desativar, porque cada um sabe o seu momento de vida. Então, isso eu achei muito bacana, queria frisar que isso, sim, traz esse senso assim, de eu posso contar com a empresa, porque tem um leque de benefícios e que eu posso escolher aquilo que faz sentido para mim. Entrando aqui no nosso próximo bloco, implementar um programa de benefícios inclusivo é uma tarefa bem complexa e exige das empresas uma estratégia bem estruturada e um profundo entendimento das diversas necessidades dos seus colaboradores. Nós falamos aqui anteriormente que as empresas precisam conhecer as suas pessoas, senão as propostas de benefícios não vão ser aderentes à necessidade de cada um. Ana, diante assim, das resistências culturais, né, e da falta de conhecimento sobre diversidade e inclusão que muitas organizações ainda enfrentam, quais são as estratégias que você sugere para os líderes de RH que eles possam adotar para promover essa mudança de mindset, de mentalidade da empresa como um todo, né? Como engajar principalmente a alta liderança, porque eles são esse pilar, que vai fazer esse motor acontecer, essas mudanças iniciarem, não são os únicos responsáveis, mas começa dessas lideranças. Bom, eu adoro falar sobre isso, porque, como eu disse no início, sou bem controversa. Bom, primeiro, acho que tem uma coisa que a gente tem que começar a entender. Pessoas são diferentes, com realidades diferentes, necessidades diferentes, pontos de partida diferentes. Então, se eu falo para uma pessoa, para um homem branco, cis, que mora em Alphaville, por exemplo, que veio de uma família onde o pai já era diretor, a mãe já era diretora, e etc. Eu falo para essa pessoa assim, então, você precisa pensar em transporte para as pessoas. Como assim, transporte? Imagina, pega um carro, faz assim, faz assado. Ele vai trazer o conhecimento dele, da vida dele, da história dele. E eu tenho uma pergunta que, quando me faz essa pergunta, né, como é que a gente faz, a pergunta que eu sempre faço é, você quer ser a mesma pessoa de 10 anos atrás? É sobre isso. Ninguém quer voltar para trás e ninguém quer abrir a porta para o outro entrar. Porque nós estamos configurados com o competir. Eu preciso competir para conseguir. Então, só pode uma parte, não pode outra. Então, tem uma mudança de mindset mundial que precisa acontecer para que a gente comece a discutir sobre diversidade, equidade e inclusão com mais clareza ou mais escurecimento. Por quê? Quando a gente pensa em diversidade, equidade e inclusão, é sobre dinheiro, sim. A gente tem medo de falar isso porque, porque o certo a ser feito. O certo é você pagar a pessoa corretamente. E pagando corretamente através de inovação. Através de novos negócios, novas possibilidades. Então, a gente precisa entender que uma instituição, que uma empresa não é ONG. Sendo ONG, ela não vai poder te sustentar sem fazer dinheiro.
Então, assim, é sobre dinheiro. Esse é o primeiro ponto. Que uma coisa que as pessoas fogem, né? Diversidade e dinheiro são rivais. Não. É através da diversidade, equidade e inclusão que as coisas vão acontecer de fato para a sua realidade, para essa nova realidade que requer um estudo de uma mulher de quase 50 como eu, como as pessoas que trabalham comigo com 20, 30 anos. Eles têm conhecimento que eu não tenho. Então, quando eu ia para a escola, a professora que mandava, ela que sabia de tudo. Hoje, meu sobrinho, que tem 11 anos, me ensina um monte de coisa que eu nunca imaginei que ele pudesse me ensinar. Então, existe esse processo da nossa mudança de mindset. Nós somos muito rígidos, porque é isso. Tem que ser assim, dessa forma, desse jeito. Se não for desse jeito, eu não quero. Então, tem essa mudança que a gente precisa pensar em acontecer. Quando a gente pensa em diversidade de negócio, a gente ainda não conseguiu fazer diversidade, equidade e inclusão acontecer no Brasil e no mundo. Haja vista quantas empresas simplesmente fecharam a porta de diversidade, equidade e inclusão, já não existe mais. Porque, na realidade, não era um valor, ela não vivenciava aquilo. Porque as empresas que vivenciam diversidade, equidade e inclusão na prática, elas não estão nem discutindo sobre esse tema. Elas estão em outro momento. Então, primeiro, esse processo de entender que as pessoas são diferentes e tem gente que não quer saber de diversidade, equidade e inclusão. E diversidade, equidade e inclusão não é ter até um amigo preto, ter até um amigo gay, ter até uma empregada preta. Não é sobre isso. É sobre você conviver com pessoas realmente diferentes de você para que você possa se munir de culturas diferentes para que você possa ampliar seu mindset. Um caminho que a gente testa há alguns anos, que está naquele jeito, é realmente você trazer treinamento e desenvolvimento sobre esse tema. É extremamente importante que as pessoas entendam que as coisas mudam, né? A gente já falamos sobre isso hoje. Nada só pode ser assim, nada é estático. Então, esse processo que até diversidade, equidade e inclusão muda. Então, há 30 anos atrás, quando eu comecei a falar sobre o tema, nossa, como eu estou nova! Há 30 anos atrás, quando eu comecei a falar sobre o tema, a gente falava sobre... Tinha 5 anos, né? Racismo e falava sobre violência doméstica. Hoje a gente está em outro patamar, as coisas mudam. Então, a questão do treinamento, do desenvolvimento, esse gestor de alto escalão, se ele não conseguir ver que vai ter benefício financeiro, gente, não tem como convencer ninguém, nem eu, que sou em prol da diversidade, equidade e inclusão. Porque eu preciso comer, preciso beber, preciso dormir, e as pessoas também. Então, a diversidade, equidade e inclusão tem que ter um plano para ela, e ela não tem um plano. Um plano atrelado ao plano de negócio. Não existe nas empresas, na maioria das empresas. Isso dificulta de eu avaliar se está acontecendo, se não está acontecendo, de monitorar. Eu sou da área de tecnologia, adoro dados. Sem dados, sem decisões. Pensando que hoje dados é o maior ativo que nós temos, até para discutir sobre benefícios e outras tantas coisas. Então, esse desenvolvimento, esse plano relacionado, plano de negócio, com diversidade, equidade e inclusão, com retorno financeiro, com ROI, sim, com quais atividades e monitoramento disso, porque aí eu consigo comprovar, não só para quem está no alto escalão, mas também para os meus stakeholders, porque os stakeholders também estão esperando o benefício do que eu estou criando. Então, a gente tem que parar de lidar com as coisas à parte e fazer as coisas estarem mais juntas. E conversa, treino, desenvolvimento. Mas, de novo, vai falar de preto de novo. Mas, de novo, você vai falar de mulher de novo. Mas, de novo, você vai falar de gay de novo. Até a gente melhorar um pouco. Quando diz que vai demorar 130 anos para ter equidade de gênero, não é mentira. Porque existem 3 tipos de pessoas que eu acredito que populam o mundo. Aquelas que fazem o que tem que ser feito, sabe o que tem que fazer e o certo vai fazer. Aquelas que só fazem porque alguém fez e falou, você tem que fazer, normalmente é seu chefe. E aquelas que só morrendo. É isso. Então, é esse processo de evolução que a gente vivencia todos os dias. Muito bom, muito bom. Lucas, a Ana até trouxe essa questão de trazer o valor, de trazer esse ROI, né? O custo percebido como alto, muitas empresas, mesmo sem ter os dados, já falam que é caro, que tem um alto custo, né, para poder ter esses benefícios inclusivos. Como o RH pode demonstrar esse retorno, esse ROI? Quais dicas você daria para o RH para construir isso? A Ana trouxe muito forte na fala dela, né? No final é sobre dinheiro. Então, como que o RH pode mostrar o retorno que esses investimentos
vão trazer para a empresa? Ótimo ponto. E, de fato, tem que trazer resultado para a empresa. Falou muito bem a Ana, se a empresa não tem resultado, ela fecha, logo não tem o que fazer na empresa, não tem emprego, não tem nada, né? Então, acho super relevante isso. Quando a gente olha para como demonstrar resultado, tem algum valor, etc., tem alguns pontos importantes aqui. Primeiro, benefício é mais barato que salário. Você não tem cargo, não tem muitas coisas ali. E tem outros benefícios que não têm a ver com dinheiro. Você mesmo falou do day off, né? E que é relevante para você, é um benefício que pode se ter, não tem custo financeiro. Logo, é algo que você gosta bastante, por exemplo. Né? Foi o que você comentou, pegando esse exemplo seu aqui, por exemplo. Então, tem forma de você trabalhar o benefício de forma mais inteligente ou estratégica, enfim, como quiser falar aqui. Mas também as pesquisas já mostram, né, que o benefício, ele, como eu comentei antes, ele reduz rotatividade. As pessoas não saem da empresa, as pessoas querem permanecer na empresa por causa do benefício. A Ana comentou mais cedo, uma mentoranda dela trocaria de emprego, né, ou trocou de emprego para ganhar 20% menos por outros motivos, que não salário. Então, o benefício faz parte. O benefício é mais barato que aumentar salário, muitas vezes. Não tem que pagar bem, tem que pagar o justo, né? Tem que pagar o que tem que ser pago, né? Se for o comentário da Ana também, concordo 100%. Mas quando você olha para métricas, cara, rotatividade, por exemplo, é uma turnover das empresas. E quanto custa o turnover? Poucas empresas fazem esse cálculo, mas é muito alto. O turnover custa muito. Ensinar a pessoa a fazer o que tem que ser feito, até ela gerar resultado, ela tá engajada, está sentindo parte do time ali, isso custa. Quanto custa isso? Você tem que saber calcular isso também para poder trazer o turnover aqui. Produtividade. Quanto que aumenta a produtividade? Pessoas estão engajadas na organização. Tem como calcular também. Como é que as pessoas estão batendo meta, estão crescendo produtividade, trabalhando mais e por aí vai. Quão mais fácil está atrair talentos? Porque o benefício não é usado somente para reter, para atrair também. Como é que eu comunico isso para as pessoas? Como é que eu faço acontecer de verdade? Agora tem que ser genuíno. O benefício não adianta você falar e não fazer nada, ou falar que faz de uma forma não agir de outra forma. Então, acho que são boas causas aqui. E hoje fala-se muito de saúde mental e a quantidade de faltas na empresa também é algo que é muito grande, cada ano maior, né, quando você começa a olhar os dados, e você precisa saber como diminuir isso. E o cuidado com as pessoas, né, e benefício hoje em relação à saúde são os que os colaboradores mais desejam, né? E a flexibilidade número 1 e saúde número 2. Saúde não só para você e para toda a sua família, né? Então, quando você começa a colocar isso, quantas pessoas faltam menos? Faltar menos quer dizer o quê para você? Quanto custa uma falta? Né? Talvez numa área corporativa, talvez custe pouco. Na área de produção, muito. Na área de serviço, muito. Né? Muito mais. Então, tem que olhar para isso com cuidado, fazer esses cálculos realmente para saber o que melhora na empresa e calcular. Muitas empresas fazem um programa e não calculam o retorno. Então, você não tem como justificar que ele é bom ou ele é ruim. Então, tem que saber exatamente. Vou fazer um programa novo? Que resultado que eu quero? Resultado financeiro que eu posso ter aqui? Medir isso ao longo do tempo e demonstrar resultado. Acho que esses são os principais pontos. Gente, aqui está sendo uma aula, hein? Olha o tanto de coisa aqui que a gente está trazendo de dicas. Ana, eu queria te fazer mais uma perguntinha nesse contexto, tá? Identificar as reais necessidades do colaborador é um desafio. A gente até trouxe exemplos aqui. Especialmente quando a gente tem equipes diversas. Quais são as ferramentas e metodologias que podem ser utilizadas para fazer esse mapeamento? Porque eu vejo que, às vezes, o time de RH está um pouco perdido. Né? É o velho voo assim, como que eu vou fazer? Eu sou mineira. Então, é aquele velho voo, para onde eu vou? Quem que eu sou? Qual é o caminho das pedras que você traria? Como começar? Bom, gente, eu sou aquela pessoa que o simples funciona. O problema é que a gente quer inventar muito. É uma pesquisa. Faz uma pesquisa de clima e direciona essa pesquisa de clima, faça perguntas de acordo com os recortes que você quer mapear. Mas a gente quer inventar uma pesquisa que vem de NASA. Não, gente. Simples. Porque, às vezes, as pessoas têm dificuldade até de responder as perguntas. De tanto que a gente quer inventar. O simples funciona. Pesquisa de clima é onde as pessoas, na maioria das pessoas, respondem quando ela é bem feita, quando ela é bem comunicada. Para mim, no final, todos os desafios estão relacionados à comunicação, porque muitas vezes tem pesquisa de clima, mas as pessoas não participam, elas não sabem que existe, elas não entendem para que é aquela pesquisa de clima. Né? Então, na minha geração, que é hoje, eu fui programada para não questionar. Era isso, a gente chegava, a porta estava vermelha, mas por que eu vou perguntar a pergunta que a porta está vermelha, você está na rua? Era isso.
Agora, as pessoas perguntam, mas por quê? Por que eu tenho que responder isso? Ah, mas pode ser depois? Imagina, minha mãe falava para minha mãe depois e ia ficar sem os dentes. Então, parece brincadeira, mas esse é o mundo dos negócios. A gente hoje tem pessoas que questionam mais, porque a gente tem um número de informação, gente, grandiosa. E como é que a gente está disposta a disponível para lidar com esse estresse do questionamento das pessoas? E para mim é o simples. Façam perguntas diretas, relacionadas aos grupos diversos, lembrando que toda empresa sempre foi diversa, porque a gente tem aqui no Brasil 211 milhões de pessoas, cada uma com a sua digital, ninguém é parecido. Independente de etnia, independente de cor, independente de onde você nasceu. Somos diferentes e ponto. Então, esse processo do simples funcionar. Uma pesquisa com recortes, com as informações que você quer receber, uma pesquisa simples, com perguntas simples e curtas, porque eu estou no TikTok, eu tenho pressa, né? 30 segundinhos, 10 segundinhos, vai me dar uma pergunta que eu tenho que dar um minuto para responder, que eu não vou responder. Então, são coisas simples que parecem que não trazem resultado, mas que pode transformar a sua comunicação com os seus colaboradores. Então, pesquisa simples. Que atenda todos simples, que atendam todos os recortes. Com o tempo você sofistica. Ih, hoje eu estou ruim de palavra. Sofistifica. Entendemos. Nós entendemos. Gente, isso. Com o tempo você dá uma sofisticada. Mas é sempre o simples que funciona. E uma coisa que eu gosto sempre de trazer: o ser humano odeia surpresas. Então não avisa para mim que eu vou ter que vai responder uma pesquisa hoje à tarde. Me avisa com uma semana antes, um mês antes, com uma boa comunicação. Então, de novo, plano de comunicação. Processo de comunicação. Implementar medidas práticas que promovam a diversidade e inclusão nos programas de benefício é essencial para construir um ambiente de trabalho engajador. Nós já falamos muito sobre isso aqui hoje. Ana, a ANS ela apontou em 2023 um aumento de 136% do número de afastados do trabalho por burnout. O maior patamar dos últimos 10 anos no Brasil. Como desenvolver iniciativas que atendam às necessidades de saúde mental dos colaboradores, garantindo um ambiente de trabalho mais inclusivo e acolhedor? Essa é a pergunta de milhões. Trilhões. Eu diria que podia resolver o mundo, mas não vai dar. Vou ter que responder o básico. Bom, primeiro, o Brasil é o país com o maior número de depressivos do mundo. E o 5º maior país em burnout. Isso demonstra o quanto a gente está adoecido. Então, eu sou da área de tecnologia, eu trabalhava 10, 12, 15 horas e achava o máximo, eu achava que eu estava arrasando. Dormia na empresa. E eu me sentia assim, gente, o próprio Einstein, trabalhando virar noites. Tinha algumas vezes que eram necessárias, mas algumas vezes eu podia ter ido para minha casa, mas não fui. Primeiro, a gente precisa começar a falar sobre esse tema. Falar sobre saúde mental no Brasil é um tabu. Quando você fala para uma pessoa, vai fazer terapia, ela fala para você sem pensar, não sou louca. Porque a relação que nós temos com saúde mental é muito ruim. Porque a gente nunca falou sobre isso. Então, a primeira coisa é, as empresas precisam tornar isso um hábito. Falar sobre saúde mental todos os dias. Porque, por mais que o seu marido falou, mas ele é diretor, ele é CIO, ele é dono da empresa, todo mundo acha lindo. Agora vai uma pessoa no dia a dia falar para uma outra pessoa, estou depressiva. Acho que eu estou ficando depressiva. A pessoa fala, não, que isso? Imagina, umas palmadas Sara. É isso que a gente ouvia. Então, primeiro esse processo de entendimento do que é saúde mental e quanto ela impacta na entrega da empresa. Segundo, que essa saúde mental está ligada fortemente com produtividade. Uma pessoa que está com uma questão de cognição, uma pessoa que está depressiva, ansiosa, ela não vai entregar o quanto você gostaria. Depois, tem a questão das neurodivergência, que sempre existiu, gente, sempre. Só que nunca foi estudada como está sendo estudada agora. Sim.
E lembrando que a gente tem outra, que a questão da internet e todos os ativos também está trazendo para a gente déficit de atenção. Existem pessoas que têm elevado, mas como uma pessoa que tem 2 filhos, no caso dele, 3 filhos, você 2 filhos, com casa, gato, cachorro, papagaio, ainda tem a sua família para tomar conta, você ainda tem o celular que não para de tocar, a criança quer que ligue a televisão, é muita coisa, muita coisa. E isso vai nos adoecendo, porque o que é burnout, ansiedade, depressão? É o excesso de emoções, é a carga pesada de emoções, de cobranças, de necessidades. Então, o primeiro passo é começar a falar sobre isso. Criar comitês para falar sobre isso, mapear como é que as pessoas estão vivenciando isso, trazer para as pessoas, de fato, o que é depressão, o que é ansiedade, o que é TDAH, porque agora todo mundo resolveu dizer que tem diagnóstico de TDAH, e quando você vai conversar com as pessoas não têm, porque não é um diagnóstico que eu acordo, respondo uma pergunta e eu descubro que eu tenho TDAH. É um processo longo, é um estudo longo. Então, e também não é acessível a todas as pessoas. Sim. Então, existe um processo da gente desmistificar a saúde mental, falar mais sobre saúde mental, como ela impacta, o que é a saúde mental, a importância de você pedir ajuda, porque a partir daí as pessoas vão ter coragem de dizer, não estou bem hoje. Sem julgamento. Sem julgamento, eu não estou bem hoje. E assim, tem um dia de que as pessoas ficam em casa sem fazer nada porque estão estressadas. Parece besteira, mas tem um bando de país colocando as pessoas em casa porque já entendeu que não funciona mais. A China está funcionando assim, um lugar que trabalha incessantemente. Então, a gente tem que passar pela conscientização. Essa conscientização ela é demorada, ela é desafiadora, porque você tem que se ver. Muitas vezes nós estamos doentes, nem sabemos que estamos doentes. Então, falar mais sobre esse tema, criar, sim, trazer para as pessoas, tem terapia. Tem várias empresas que agora tem terapeuta dentro da empresa. Não é à toa que a gente teve uma atualização da lei, agora a NR, por conta do risco, o quanto a saúde mental é um risco até para o negócio. Então, está havendo uma grande transformação no mercado, mas que ela não é rápida. E passa sempre por vamos conversar, de novo palestra outra vez. De novo treinamento sobre esse tema, de novo. Eu acho que a gente a vulnerabilidade, né, ela tem que ser olhada nas empresas com outro olhar. A gente, como você falou, né, nós fomos programados para ser fortes. E eu acho que agora a gente tem que começar a falar mais sobre isso. Gente, esses assuntos aqui dão 3 horas. Né? 3 horas para falar. Mas aqui a gente já está chegando para o nosso final. Vou fazer mais uma pergunta aqui para o Lucas. Lucas, como as empresas podem estruturar benefícios educacionais e financeiros? A Ana falou tanto aí sobre treinamento, conhecimento, que não sejam apenas inclusivos, mas que também estejam alinhados às necessidades futuras da organização. Traz um pouquinho para a gente aí algumas dicas. Legal, muito bom. Hoje, inclusive, até com nova questão aí de saúde mental, que, né, a nova NR que a Ana comentou, a saúde financeira entra também nesse aspecto. As empresas mais estruturadas, que têm investido mais em saúde mental, já perceberam que saúde financeira é um problema para as pessoas hoje. O brasileiro não tem educação financeira, de forma geral. Né? Posso falar que pouquíssimas pessoas no Brasil tiveram educação enquanto criança. Né? Isso é um problema, não saber gastar, não saber... Enfim, dorme com dívida, dorme com alguém batendo na sua porta, dorme sem ter dinheiro para o leite de amanhã. Isso é a realidade de muitos brasileiros. É a realidade de muitos colaboradores que estão nas empresas. Né? E isso afeta muito a saúde mental. Os colaboradores querem sair da sua empresa para a empresa que se preocupa com a saúde financeira também da organização. Né? Então, é muito importante esse tema hoje nas organizações. Quem está mais estruturado já está fazendo. Quem não está fazendo está atrasado. Precisa trabalhar com isso. E não precisa montar uma grande estrutura. Tem empresas que fazem isso. A Benap é uma dessas. Tem várias outras empresas que fazem isso. Né? E aí é importante entender... Né, que a educação é algo a ser repetido, engajado. Pergunta para alguém se ele precisa de educação financeira. A resposta é não. Fala 1, 2, 3 vezes e começa, poxa, eu realmente não tinha pensado nisso, faz sentido. Né? E aí você começa a repetir, falar, né, e é importante isso. Muitas empresas estão indo para o caminho de trazer uma financeira para a educação financeira. Isso tem um lado bom e um lado ruim. Ela quer vender produto, não quer te ajudar. A Benap escolheu um caminho, por exemplo, de ser independente de financeiras. Por quê? Porque aí você consegue educar a pessoa, ajudar a pessoa.
Né? Hoje você tem muitas formas de sair da dívida, por exemplo. Tem muitas formas de começar a investir, por exemplo. Tem muitas formas de pensar no seu futuro. Né? É uma preocupação com o futuro. Eu conversava com um diretor, uma vice-presidente de RH de uma grande empresa, falava: Lucas, minha maior preocupação é quando as pessoas trabalham muito tempo aqui na empresa. Quando elas saírem daqui, quando se aposentarem, o que vai ser depois delas? Como é que a gente pode ajudá-las a depois daqui? Um exemplo bem drástico de aposentadoria, por exemplo, e tal, mas tem que ser planejado. Como é que você ajuda a planejar um pouco disso? Então, é importante muito isso e dar acesso em múltiplos canais e motivar a fazer parte. E é engraçado, o tempo inteiro nós falamos muito aqui sobre a palavra comunicação, conhecimento, né? E conhecer as suas pessoas. Porque até para a gente trazer programas de treinamento, a gente precisa conhecer o nosso time para trazer o conteúdo adequado. E para colaborar aqui com o Lucas em relação ao financeiro, a gente diminuiu aí em 15% o quanto as famílias estão gastando, investindo nas suas... o quanto os pais de família, né, seja mãe, seja pai, estão investindo nas suas famílias por conta do tigrinho. Isso é muito sério. Isso está impactando grandiosamente a economia. A cadeia alimentar está criando ações no combate aos tigrinhos da vida. Para a gente ver como as coisas se transformam muito rápido. E existem empresas. Eu conheci uma empresa, aliás, através de uma pessoa que trabalha com educação financeira, uma empresa que a forma dela colaborar com os funcionários, principalmente os melhores funcionários que estavam em dívidas com esses jogos, foi ajudar a pagar a dívida e levar essa pessoa para fazer um tratamento emocional e mental financeiro. Então, as coisas estão mudando muito rápido e sem saúde financeira, sem saúde mental. Sim. Né? Porque você não come, você não bebe, você não dorme. E essa preocupação está nas empresas que conseguem enxergar o que está acontecendo. Tem muita gente pedindo demissão para pegar o dinheiro da demissão e gastar em bets. E eu nem estava muito ligado a isso. Ano passado tive um evento com alguns gestores de RH e muitos comentaram: você está aumentando a nossa atividade, o que aconteceu? Aí um falou: poxa, lá na empresa acontecendo isso, por causa das bets. O outro falou: lá na empresa também. Quando eu fui ver, era um problema generalizado. Então, falta educação financeira, falta educação mental, emocional também do que fazer com isso. Né? As pessoas querem ganhar dinheiro rápido, mas não é. O dinheiro não se ganha rápido, o dinheiro se ganha ao longo do tempo. Né? Ai, gente, eu queria ficar mais tempo aqui com vocês, hein? Mas chegamos ao fim da nossa conversa. Aí vem aquela fala assim: quero agradecer muito a colaboração de vocês dois. Assim, para mim foi super rica a nossa conversa. Muito obrigada mesmo. Fiquem à vontade aí para despedir do nosso público. Agora eu vou deixar o Lucas. Por favor, primeiro, passa as vezes. Né? Tá bom. Primeiro, só falar que eu prometi que ia trazer o nome da ONG que comentei, chama Afeso, aqui de São Paulo, vale super a pena conhecer. Esse aqui é um programa de inclusão, né, também de mulheres. E eles fazem um belíssimo trabalho. Quando eu conheci, eu recomendo para várias empresas, todo mundo fica muito feliz com isso, né, então vale a pena conhecer. Depois agradecer estar com vocês aqui. Acho que esse é um tema que poderíamos ficar aqui horas e horas falando, porque a gente falou de vários problemas. Quando a gente fala de benefício, eu acho que tem um problema de conhecer o colaborador, tem um problema de fazer curadoria de benefícios para cada tipo de colaborador, cada interesse de colaborador, digamos assim. E tem a questão de tecnologia, que é muito relevante. Dá muito trabalho gerenciar benefício, né? E hoje a automação está aí para isso. Então, acho que é importante olhar para benefício de uma forma a reinventar, de fato, como você faz benefício, porque podemos aproveitar muito mais para engajar muito mais. Muito bom. É isso. Quero agradecer a todos, todas e todos que nos assistiram, agradecer pelo convite e quero lembrar a todos e todas e todos que todos nós somos uma fagulha de transformação e que a gente precisa aprender a se apropriar desses lugares, né? Trazendo, mesmo que não seja relacionado à nossa realidade, mas trazendo realidades diferentes. Então, se você é a pessoa que não quer falar sobre esse tema, traga alguém sobre o tema para falar ou aproveite quem você é para trazer para o mundo visões diferentes baseadas nas suas possibilidades. E muito mais que isso, que tem uma coisa que o Fórum Mundial trouxe, que é um dos soft skills que a gente vai precisar fortalecer e vivenciar, que é a colaboração. Então, as ONGs são os lugares para a gente aprender a colaborar.
Então, façam trabalho voluntários, estejam vivenciando experiências diferentes com pessoas diferentes, que todos os dias nós melhoramos e, sim, tornamos o mundo melhor. Muito obrigada. Siga a Ana Minuto em todas as redes. Eu sou legal e bonita e a gente segue. E você que nos acompanhou até aqui, continue seguindo o podcast Pra Gente para mais conteúdos sobre inovação e desafios do RH. Inscreva-se no canal da LG Lugar de Gente no YouTube e ative o sininho para receber notificações sobre novos episódios. A LG Lugar de Gente, referência em soluções para a gestão de pessoas, e para se aprofundar nesse tema, confira a revista Uma, disponível gratuitamente e online. Com ela, você tem acesso a conteúdos exclusivos sobre gestão de pessoas, pesquisas, insights, entrevistas e muito mais. Cadastre-se através do QR Code aqui na tela ou no link da descrição e mantenha-se informado com uma leitura rica e fácil. Um abraço a todos e até a próxima!